Bom dia, prezados alunos do quinto período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFAL. Nós vamos iniciar agora uma apresentação do plano de curso da disciplina do projeto Paisagismo 1, nesse momento da pandemia do Covid-19 que nos leva a uma possibilidade de iniciar nosso curso nesse outro formato, um formato online. Meu nome vocês já conhecem na universidade, a Regina Celi Carneiro Marques, e eu estou junto com a professora Caroline Gonçalves, compartilhando todo o conhecimento que nós vamos e habilidades que nós vamos passar para vocês aqui e participando de todas as atividades que nós estamos propondo. Considero-se um semestre especial, mas ele manterá todo o conjunto de informações que sempre pensamos para essa disciplina. O nosso plano de curso ele está previsto para 15 semanas, de 15 a 18 semanas, e ele está dividido em duas unidades, em 4 módulos. A primeira unidade, o módulo 1 e o módulo 2 são mais conceituais, o módulo 3 e o 4 são ligados ao projeto, ao desenvolvimento do projeto. Então, no módulo 1, nós vamos trabalhar os conceitos de paisagem e paisagismo, e no módulo 2, jardins e as paisagens na história nos ecossistemas, como vocês estão vendo aí na tela. O módulo 3 seria o diagnóstico paisagístico, estudo preliminar paisagístico, uma área de estudo que ainda vamos escolher, e o seguido do anteprojeto paisagístico da mesma área. Nosso curso, agora detalhando um pouco mais, ele vai manter uma mesma estrutura, considerando uma primeira videoaula com online também, né? Por isso que ela está sendo tratada como uma videoaula. Vocês terão um roteiro digital e uma listagem de referências bibliográficas, iconográficas e infográficas para a realização de pesquisas, e nós vamos trabalhar ora com trabalhos individuais, ora com organização de equipes. Então isso vai se repetir nos quatro módulos. Na área da pesquisa de conceitos, nós selecionamos nesse primeiro módulo vários autores, arquitetos paisagistas, geógrafos e engenheiro agrônomo, para vocês verem a amplitude do conceito da paisagem e do paisagismo nessas diferentes áreas de conhecimento. Cada equipe vai trabalhar um autor, complementando com as ideias de um outro, e possivelmente nós vamos trabalhar numa ferramenta colaborativa, o Google Docs ou outras que a gente puder apresentar. E finalizando esse primeiro módulo, que serão 2 aulas, 2 dias aulas, ou seja, 8 horas aula, será feita uma apresentação virtual, visual oral do trabalho, num webinário da plataforma RNPN, seguida de discussão, e aí finalmente vocês concluem elaborando um mapa conceitual do tema. Apresento agora a segunda unidade, que imediatamente em seguida, já na terceira semana de aula, eu gostaria de apresentar os autores aí, que a gente possivelmente vai trabalhar os textos. O Burle Marx, que não podíamos deixar de falar, nosso grande paisagista, a professora Ana Sá, da UFPE, o professor Silvio Macedo, o meu querido professor de paisagismo, Fernando Chassel, com a discussão do conceito de ecogênese, meu querido ex-professor Milton Santos, que nos traz uma contribuição fabulosa à questão da natureza e do espaço,
e com seu último vídeo, né, já o último trabalho mais conceitual dele, que é a globalização do lado de cá, um vídeo belíssimo do Cacá Diegue, e não podíamos deixar de trazer o braço direito do Burle Marx, que é o Haruoshi Ono, a Rosa Clia, arquiteta que muito contribuiu para o ensino de paisagismo no Brasil, um profissional do escritório de paisagismo com muitos projetos realizados, o Marcos Malamute, da Bahia, nossos dois queridos paisagistas alagoanos, Tatiana Macedo e o Alex Barbosa, que nos deixou em 2019, e o Pantoel Gonçalves, que é um engenheiro agrônomo. Na segunda unidade, então, a gente vai trabalhar com jardins e paisagens na história dos ecossistemas, e aí a estrutura meio que tem uma semelhança, né, com videoaulas, com vídeos sobre os biomas e ecossistemas brasileiros, e sendo que a pesquisa vai ampliar um pouco mais, nós vamos trabalhar com zonas fisiográficas dos conceitos e outras categorias. As temáticas seriam características da paisagem, sua importância, as inspirações culturais e os projetos de arquitetos paisagistas nos ecossistemas. Vamos trabalhar também, possivelmente, com uma web assessoramentos, quer dizer, assessoramento via internet e as equipes que estão desenvolvendo o trabalho. E, por fim, vocês apresentarem um seminário virtual, também num webinário de plataforma RPN, e aí a gente fecha a primeira avaliação bimestral. O módulo 3, ele inaugura a fase projetual. Eu trouxe aqui alguns slides para ilustrar o módulo 2, que seriam os biomas brasileiros, né, os ecossistemas no território nacional, mas nós vamos focar no Nordeste brasileiro, principalmente na área aqui de Alagoas, com suas 3 zonas fisiográficas muito bem definidas, litoral, agreste e sertão. Trouxe também algumas imagens para ilustrar o que seria a pesquisa, exemplificando com a caatinga, então as suas características básicas, a sua importância, as suas inspirações, e os arquitetos paisagistas, nós destacamos aí o escritório do Lins Arquiteto. A representação gráfica também é um ponto importante, e aí a gente introduz o módulo 3. Tendo trabalhado todos esses conceitos, nós vamos iniciar então um trabalho concreto numa determinada área que nós vamos ainda selecionar, e a professora Carolina, mas a estrutura permanece a mesma. Desculpe, voltando. Nós vamos ter uma videoaula explicando o que é o diagnóstico paisagístico do estudo preliminar. Em seguida, as equipes, que poderão ser as mesmas ou modificadas, reestruturadas, farão o diagnóstico paisagístico da situação atual desta área, um levantamento das espécies vegetais, da cobertura vegetal, e constroem um memorial conceitual. Parte para a representação gráfica do projeto, que vai ser uma segunda videoaula, trabalhando as etapas projetuais, o plano de massa, planta baixa, plano de piso, cobertura vegetal, enfim, todo o conjunto de plantas, que é a representação gráfica técnica das ideias. Continuamos com webs assessoramentos, uma sala menor, talvez RPN, que cabe 12 pessoas, e finalizando com a apresentação dos resultados para toda a turma. Essa fase, ela trouxe aqui um exemplo do semestre passado, que é a situação da FAMED, onde foi levantado entre os edifícios a vegetação existente, que está aqui, e aqui alguns exemplares arbustivos e arbóreos, e isso é só uma pequena parte do trabalho, mas só para ilustrar esse campo. E aqui nós vamos desenvolver o desenho, né, da vegetação
para melhor compreensão dos seus elementos de textura, cor e etc. No quarto módulo, esse estudo preliminar já está desenvolvido, nós então partimos por um desenho mais técnico do anteprojeto, que constitui o anteprojeto. E aí nós mantemos a mesma estrutura, com videoaula, elaboração, web assessoramentos e uma apresentação final sobre os resultados do projeto paisagístico, concluindo a segunda avaliação bimestral. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já vão perguntando aqui no chat, que aí, ao terminar, a gente pode já esclarecer alguns elementos. Aí a gente trouxe um exemplo que não é o da FAMED, foi o do CEDU, realizado no semestre 2019.1. E aqui é uma planta de cobertura vegetal com o respectivo memorial de infraestrutura e botânico, uma listagem botânica. E uma outra, não trouxe todo o conjunto de plantas, mas foram só duas para estimular vocês aos resultados dessa disciplina. E aqui é uma planta de piso e também com memorial de infraestrutura e piso que mantém na mesma prancha. Então, o nosso trabalho ele tem o resultado, vocês aprenderem a ter a habilidade de fazer a representação gráfica técnica da expressão paisagística e embasada nos conceitos que a gente trabalha na primeira unidade. Então, aí a gente fecha essa ideia. Algumas referências, mas não são todas, isso a gente vai apresentar depois, e todos esses elementos vão estar postados no Moodle, que vocês podem rever várias vezes na sequência. Ok? Obrigada. A professora Carolina agora vai completar com algumas informações. Ok? Um abraço a todos e nós voltamos já para responder as perguntas. Um bom dia para vocês.